Estamos aqui na Canção Nova ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo ligado no sistema Canção Nova de comunicação, começando mais um Papo Aberto. Primeiro Papo Aberto do ano, 2011. Eu sei que o ano começou de forma diferente para as pessoas, porque as pessoas são diferentes. Sabe que há um grande pensador, que é inclusive patrono, santo dos políticos, Thomas More, que escreveu uma obra chamada Utopia. E ele era um grande sonhador. E ele refletia um pouco sobre a necessidade que as pessoas tinham de sonhar com um mundo em que todas as pessoas tivessem iguais condições de desenvolvimento. E Thomas More foi político, depois foi condenado à morte, ousou desobedecer o rei na época. Mas há algumas reflexões profundas desse pensador em que ele tenta entender por que nós não temos explicações para algumas coisas. A gente está vivendo uma situação dolorosa na vida de muitas famílias, de muitas perdas, de muitas mortes, de muitas tristezas. A gente não compreende muito as razões, né, que essas coisas acontecem. Há problemas ligados à ação do homem, à ação irresponsável, à ação política, à ação de pessoas que constroem onde não deveriam construir, ou que são permitidas essas ações. Mas além dessas questões, a gente não está aqui para falar disso. Há esse questionamento, né? Por quê? Por que o homem não cuidou bem da natureza? Por que algumas pessoas se vão dessa forma? É interessante que o verso dessa história toda é nós enxergarmos tanta solidariedade, tanta gente disposta a amar, a cuidar, tanta gente fazendo um trabalho voluntário para ajudar essas pessoas. É isso que nós assistimos. Todo o nosso carinho, nosso respeito, nossa solidariedade a essas famílias em estados diferentes do Brasil, que perderam seus entes queridos, que perderam sua identidade, que perderam suas coisas, mas que Deus possa estar aí presente, que diante desses momentos de dor, de tragédia, você se sinta um pouco iluminado por esse amor de Deus. E olha, como eu queria começar o ano iluminado, fazer o primeiro programa de volta, iluminado. Eu convidei um irmão muito iluminado, que lançou um CD chamado Iluminar, um DVD chamado Iluminar, para que ele possa iluminar o programa de hoje, para que ele possa iluminar a nossa noite. Padre Fábio de Mello, bem-vindo. Que bom começar o programa com o Padre Fábio de Mello assim, né? Pois é, eu estava me sentindo tão julgado às traças, né? Sem convite, né? Me sinto muito feliz, muito honrado de fazer parte desse programa hoje, de inaugurar este novo tempo de Papo Aberto aqui no Sistema Canção Nova de Comunicação. Sem dúvida um programa que nos instrui, que nos diverte. Eu fico muito feliz mesmo, Gabriel, de receber esse convite, de poder estar aqui com tanta gente querida também nessa oportunidade. Obrigado. E olha que legal. Quero agradecer aqui padres muito queridos que estão presentes. Padre André, lá de São José dos Campos. Seja bem-vindo, Padre André. Onde nós estivemos lá, né, Padre Fábio? Ah, o Padre André. Lançando o livro, o Padre André aí. Aliás, ele me irritava um pouco, que ele estava sempre aqui no programa. Nos últimos programas eu vi muito o Padre André por aqui, umas 3, 4 vezes. Mesmo. Brincadeira. Agradecer ao Padre César, eu estive ontem lá na Capela de Santo Expedito. Cadê o Padre César? Bem-vindo. Querido Padre César, muito obrigado pela forma carinhosa que o Senhor me recebe sempre lá, uma capela tão linda, um povo tão apaixonado, né? Celebrações tão bonitas lá, muito legal. Agradecer ao Padre Cezão, também de Mauá, que está aqui. Cadê o Padre? Daqui a pouco a gente fala dele. O vereador Edgar Greco Filho, lá de Mauá, obrigado. A Prim. E as caravanas que estão aqui, o pessoal da Capela de Santo Expedito, Limeira, Campinas, Jundiaí, São Bernardo, Belo Horizonte, Espírito Santo, Santo André. Os pares de Santo André estão aí também? Não, né?
Bom que eles põem o nome na ficha. A gente vai falando aqui, eu não achei eles lá. Obrigado. Você pode participar do programa pelo SMS 49400. Põe CNSP ou isso? CN 49400, está passando aí, ou pelo Twitter. Padre Fábio, eu comecei falando de coisa triste. Quando a gente acompanha, não é a primeira vez que isso acontece, não é só no Brasil, mas quando a gente vê essas tragédias, né? Eu estava conversando com um padre lá de Mauá, daquela mulher que foi salvar os 3 netos e acabou morrendo, né? A gente vê essas histórias se repetindo, né? E às vezes as pessoas ficam perguntando, por quê? Deus que permite isso? Por que as tragédias acontecem? É falha humana? O que a gente diz para as pessoas? Primeiramente, eu acho que antes de receber a resposta, ou até mesmo de encontrar, não sei se a gente consegue chegar a uma resposta definitiva, né, para essas questões humanas, eu acho que a primeira coisa a fazer é a gente se sentir solidário. Eu acho que a solidariedade é sempre uma resposta inteligente às tragédias, né? Tenho muito medo de ficar mergulhando em perguntas inférteis que não resolvem, que não transformam. Por outro lado, Gabriel, eu vejo que isso tem sido muito recorrente nos nossos tempos, né? As tragédias humanas, elas estão, sobretudo essas ligadas aos desastres naturais, elas evidenciam uma responsabilidade humana que nós precisamos começar a tomar cuidado. Porque eu acho que grandes tragédias nascem de pequenos descuidos. Eu acho que existe todo um processo de cidadania que nós precisamos resgatar. E, aliás, eu acho que o nosso discurso religioso precisa tocar nessas questões. Eu creio que a evangelização é também uma obra de cidadania, emprestar a cidadania, conceder à pessoa uma maneira diferente de pensar, né? De pensar as relações humanas, de pensar a minha participação na sociedade. Ainda hoje a gente estava conversando sobre isso, né? De repente existem situações, construções que são irregulares no alto dos morros, que vem tudo abaixo em cima daqueles que estão construídos regularmente. Então, a partir do momento que nós começamos a infringir uma regra, nós estamos descuidando da nossa segurança. As construções nas encostas, em lugares em que definitivamente não deveriam ser construídos, né? Então existe uma negligência pública, do poder público, de não permitir que aquela construção exista, mas antes disso, aquela iniciativa particular de decidir colocar a vida em risco, talvez por uma falta de oportunidade, de lugar, mas enfim, os descuidos que nós vamos alimentando e que depois resultam nessas grandes tragédias, e aí a gente fica querendo fazer perguntas que eu acho que a gente nem tem o direito de fazer, não é verdade? Então, eu acho que hoje, com tanta tragédia no Brasil, no mundo, não é só aqui, a Austrália viveu uma tragédia terrível no início do ano, nos primeiros dias do ano, e isso está em todos os lugares do mundo. O nosso descuido com o meio ambiente, a nossa irresponsabilidade ambiental, tem sido hoje, é como se nós pudéssemos dizer, nós estamos colhendo aquilo que a gente plantou, né? E eu fico muito triste quando vejo essa tragédia tocando de maneira tão cruel a realidade das pessoas, e eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, para evitar. Eu me recordo, Gabriel, que uma vez eu escutei uma história, que eu não sei bem ao certo de onde saiu, eu tive contato com essa história num encarte do CD do Milton Nascimento, há muitos anos atrás. Certo dia, estavam 2 pescadores à margem de um rio, quando passou uma criança pelo rio, afogando. Aí um pescador se jogou na água e tirou a criança. Daqui a pouco, 2 crianças. Aquele pescador se jogou no rio, pegou 2 crianças. Daqui a pouco já eram 4, aí o outro pescador precisou ajudar. Pularam os 2 na água, retiraram as 4 crianças. E de repente o volume de crianças foi aumentando, e um dos pescadores saiu, foi embora, quando o outro, indignado, falou assim, espera aí, agora que ajuntou, que reuniu, que aumentou esse número de crianças, você me larga sozinho aqui para socorrê-las? Aí ele diz assim, não, eu vou lá em cima ver quem está julgando as crianças. Então, às vezes, o que nos falta é isso, é ir um pouco mais acima para a gente descobrir a raiz do problema e tentar saná-lo de maneira inteligente, racional. Eu tenho muito medo que a gente perca a responsabilidade com a vida
e que a gente vá assumindo cada vez mais uma postura irresponsável que resulte tanta tragédia que depois vem recair sobre as costas de Deus, né? O teólogo que eu estudei na minha tese de mestrado, ele dizia de maneira muito inteligente que Deus é sempre vítima da inteligência humana. Toda vez que nos faltam recursos racionais para a gente interpretar uma determinada realidade, a gente joga nas costas de Deus, que é uma maneira simples de resolver. Ah, Deus quis assim. Não creio que Ele queira isso. E esse valor da liberdade humana e da inteligência é um valor tão essencial, né? Quer dizer, Deus não fabricou robôs, Ele fabricou pessoas livres, né? Pessoas com identidade e com inteligência para resolver os seus problemas, né? Para ir atrás, para fazer escolhas, para ter opções, né? E o conceito de liberdade, ele implica muita responsabilidade, porque não é brincadeira ser livre. Eu ser um homem livre. Eu fico, às vezes, sabe, Gabriel, eu fico pensando o meu ministério sacerdotal com toda a liberdade que hoje eu tenho dentro da igreja, com a liberdade que o meu bispo me concede, com a confiança que ele tem de saber que eu estou realizando um trabalho diferente na igreja hoje, e fico interpretando essa minha possibilidade de ser um homem livre, de poder articular o meu trabalho, de poder evangelizar ao meu modo. Eu fico vendo tanto que isso me imputa uma responsabilidade muito grande. Ser livre dá trabalho, porque ser livre significa você buscar o tempo todo os argumentos que te constituem, de você ter clareza dos caminhos que você escolhe, daquilo que você está permitindo que se transforme a sua vida, né? Então eu tenho que administrar a minha vida, e para administrar essa vida eu tenho o dom da liberdade. Só que isso me coloca dentro de um contexto de muita responsabilidade. E quando nós vamos pensar a relação humana com a relação divina, isso só é possível a partir do conceito de liberdade. E a teologia nos ensina que eu não nasço livre, eu vou assumindo este processo de ser livre. E aí nós podemos trazer o conceito de cidadania para compreender a liberdade, né? Que é justamente a minha capacidade de lidar com aquilo que eu tenho diante de mim com responsabilidade. Eu posso muito bem pegar um material de construção, invadir um morro e construir uma casa ali. Mas eu sou livre. E porque sou livre, vou pensar que aquilo ali não é um lugar de construir, que eu vou colocar a vida de outras pessoas em risco. E aí, então, eu tenho uma consciência iluminada para me dizer o que é certo e o que é errado.